Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira, de vida, para você dar o seu próximo passo. Eu sou Adriano Lima, coach executivo, palestrante, e antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, eu quero dar aquela moral para os nossos apoiadores, iFood Benefícios e Total Pass, que estão comigo nesse projeto. Muito obrigado a vocês, tá? E vamos agora apresentar o nosso convidado, Diego Alves. Muito bem-vindo aí ao Gente que Pode. Obrigado, Adriano, pelo convite aqui no videocast, Gente que Pode. Poder contribuir, né, com as pessoas, aprender com você e também expor tudo que eu aprendi na minha vida profissional e essa transição de vida também, que é importante. É uma honra para nós tê-lo aqui, né? Sua história, a gente vai explorar bastante aí para que vocês possam aprender o quanto que diversos repertórios na nossa vida, dele o esporte, pode nos ajudar também na sua carreira e também na gestão da sua vida. E Diego, aqui a gente montou como se fosse a sala da minha casa, da sua casa. Você sentiu isso quando chegou? Dá para sentir, nossa, olha, a estrutura, tapete, tudo perfeito aqui para uma boa resenha. Isso aí, tem até a foto aí da sua Eu vi família. a foto da minha família aqui, Bacana. meus filhos, bem legal. Que Parabéns. bom. Depois você leva, é um presente para Presente? você também. Obrigado. Tá bom? Diego, um amigo novo que eu fiz, a gente estava lá em Austin, no Texas, no evento SXSW, e fiquei muito feliz de te conhecer lá, né, dessa conexão aí, que tomara seja boa para a vida. Eu, no momento, me reinventando, você também. Então, fiquei muito feliz de te conhecer e é um prazer tê-lo aqui, tá? Por que você foi? O que você foi fazer, cara, num evento de tecnologia e inovação? Exatamente, Adriano. Inclusive, eu não conhecia o evento, né? E me surpreendi muito com o ambiente. Eu parei de jogar bola faz já 1 ano e pouco que eu não atuo como jogador de futebol. Fiz oficialmente a minha aposentadoria agora anunciada faz 2 meses e meio. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de aprender. Eu sempre me adapto muito bem a todas as minhas situações de vida. Dentro do futebol eu aprendi isso, né? A adaptação ela é fundamental para tudo. Isso eu trouxe para fora do futebol. Então, sempre foi um ramo que eu gostei muito. Hoje, né, depois desse evento que eu conheci você lá, eu comecei a entender como funciona esse mundo novo, né? Vamos dizer assim, porque quando você é do futebol, você vive numa bolha. Você não tem a imaginação de que fora do futebol, às vezes as pessoas não estão nem aí pro futebol. Você simplesmente é uma pessoa qualquer. E muita... Desculpa. E muitas pessoas, elas colocam na cabeça que o jogador de futebol termina a carreira... Não, terminou a carreira, é uma pessoa qualquer. Então, o que eu trago do futebol para minha vida? Eu trago que eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui uma pessoa que eu batalhei para conquistar as minhas coisas. E esse novo momento da minha vida, quando eu recebi o convite do meu amigo sócio André Dueck para ir nesse evento. Um abraço, André. Sei que você está nos assistindo aí, grande cara. Com e certeza. Quero você aqui uma hora, hein? Ele virá com o maior prazer. Então, o André fez o convite, eu estava de férias com a minha família e no primeiro momento eu estranhei porque eu não conhecia, né, o evento lá. Mas o André me convenceu, falou: Diego, vamos porque vai ser uma faculdade para você. Eu falei: poxa, então vamos. Não duvidei, né? Então fui para Austin com uma imaginação do que seria o evento, mas quando eu cheguei lá eu encontrei uma coisa completamente diferente. Eu também. Muito maior do que as pessoas falavam. E um aprendizado enorme. Então, quem ainda não foi no evento, para todas as pessoas que eu falo sobre o evento, eu falo: olha, tem que ser vivida essa experiência, porque é uma experiência diferente, é um aprendizado e uma coisa que a gente leva em consideração em todos os lugares que a gente vai falar do evento, as conexões. Bom, hoje eu estou aqui devido a uma conexão feita lá. Então, esse mundo para mim é um mundo que me interessa, faz parte agora do meu cotidiano, tem alguns projetos para sair para frente, mas o que eu levo daqui em diante, com certeza, são esses aprendizados e essas conexões futuras. Perfeitos. Vocês viram aí, galera, o preparo importante, né?
a reinvenção contínua. Isso é gestão de carreira em qualquer área que você atue. Exato. Às vezes me perguntam, né? Acho que a gente não falou, eu estou com 58 anos e reconstruindo minha carreira de novo, me reinventando. E às vezes me perguntam, Adriano, como é estar no auge aí, os 58 anos na sua carreira? Eu falo, nem sei se eu estou no auge, já estive, mas eu estou sempre me reinventando, procurando dar o próximo passo, estudando, aprendendo coisas novas, Com certeza. desapegando de coisas que até ontem eu fazia, que deram certo e que hoje não é mais. Então, parabéns aí por estar se reinventando também, estar se preparando. A reinvenção faz parte da vida do jogador de futebol, porque a vida do jogador ela é muito alta e baixa, né? A gente fala que é uma montanha-russa de emoção. Você pode ir bem um final de semana, no meio de semana você pode ser vaiado. Já aconteceu comigo várias vezes, de ser vaiado no final de semana e ser ovacionado na quarta-feira. Mas isso tudo depende da mentalidade da pessoa, né? Eu hoje tenho uma cabeça completamente diferente do que eu tinha quando eu jogava bola. Até mesmo porque, devido a adaptar, a se reinventar, a recomeçar outra vez, e desse aprendizado que eu trouxe para o futebol, eu acho que a mentalidade que eu tenho, isso que me faz forte. Então, eu acho que é um dos pontos fortes. Eu olhando para trás, eu vejo que eu sempre tive uma mentalidade muito forte nesse sentido, de buscar o que eu quero, de fazer por merecer, de pagar o preço, né? Como a gente fala na linguagem do jogador de futebol, de pagar o preço realmente. Então, agora eu trago isso extra-campo, trago aqui para o outro lado, para colocar novamente e ir em busca dos meus objetivos. Que a vida não para, é isso. É adaptar, se reinventar e seguir a vida. A gente não tem muita pauta, não tem muito roteiro aqui não, eu vou emendando com você, mas depois eu vou entrar lá na infância para perguntar se você sonhou ser jogador, Tá, segura essa vambora, aí. bora. Mas você falou uma coisa importante aí, né, de visão, né, e você foi goleiro. Você tem a visão ali do campo inteiro, do time inteiro, foi capitão. Isso te ajudou a se formar, né, não só como jogador e como pessoa também? Olha, você hoje para ter para você ser capitão de um time, você necessita várias características, né? Você tem que ser primeiro o exemplo para todos os jogadores, na fase boa, na fase ruim, em todos os sentidos. Você é a pessoa que dá a cara à tapa, você é a pessoa que às vezes vai tentar contornar uma situação que por muitos vai estar perdida dentro do vestiário. Então, isso já reúne várias características importantes. E eu acho que uma das características mais importantes que eu tive nesse decorrer é a gestão. Aprender a gestão. Por quê? Hoje um capitão de qualquer time é como se fosse um gerente de uma empresa. Uhum. Ele tem que estar sempre com seus funcionários, ele tem que estar sempre transmitindo a confiança. O momento está ruim, vamos se reunir, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, vamos trabalhar, vamos discutir. Treinador é isso, treinador é aquilo. Então, assim, envolve muita gestão particular. E dentro de um grupo onde 30 jogadores, vamos dizer assim, cada um com sua cultura, com a sua base familiar, pessoas que vêm de outro país. Então, junta de uma forma que você tem uma responsabilidade muito grande. E trazendo isso para o lado empresarial, eu colocaria hoje que o capitão é como se fosse um gerente. Eu acho que vamos dizer assim, quase mesmo formato de trabalho e trazendo a empresa para dentro do futebol. O futebol é um CNPJ gigante, grande, com vários CNPJs pequenos dentro, cada um buscando ser vendido para fora, para o melhor lugar ou para isso. Não adianta. Então, vai existir, em certo ponto, a parte particular de cada um e vai existir os objetivos de grupo. Então, eu acho que conecta muito o esporte, principalmente o futebol, com esse lado empresarial que eu estou observando agora. Com certeza. E aí, indo para a sua infância, onde apareceu o sonho de ser um jogador? Já garotinho, adolescente, como foi isso? Bom, eu na minha infância, Você é de Ribeirão Preto, se né? todo mundo olhasse o time que eu jogava, com certeza eu não seria o que se tornaria jogador de futebol. Eu sempre pensei em ser jogador de futebol como qualquer outra criança, né? Eu acho que naquela nossa época, era uma época sem tecnologia, vamos dizer assim,
E eu lembro das pessoas jogando, das crianças jogando futebol na rua, e todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Hoje já tem várias outras opções aí, a era da tecnologia. O futebol ainda segue sendo um dos esportes mais buscados, né? Mas eu sempre tive um sonho. Eu nunca tive plano B, plano C. Eu sempre quis ser jogador de futebol. E dentro dessa história existem muitas histórias que eu converso com os meus amigos, né? Eu falo, olha, eu vou ser jogador. Só que, contraponto, eu era gordo na minha infância. E eu sempre tive muita rejeição em todos os lugares que eu ia. Então a gente ia jogar bola em algum lugar, tinha pai de atleta que falava, quem é o goleiro? Eu levantava a mão, tinha aquela risada, aquela brincadeira. Até dentro da própria família, às vezes, algum certo, não rejeição, mas brincadeiras que, lógico, para uma certa criança, talvez, ela não sabe o tanto que ela está atingindo aquela criança. Mas dentre essas rejeições, eu comecei a criar uma forma de ver o futebol e uma forma de crescer dentro do futebol, que era mostrando para essas pessoas que eu tinha condições de jogar. Então, esse mesmo pai que dava risada antes de começar o jogo, ele vinha me cumprimentar no final. Falar, poxa, parabéns, desculpa, você é um grande goleiro, tal. Então, assim... Isso você tinha que idade, mano? eu tinha ali meus 10 anos, 10, 11 anos, né? Foi quando eu comecei a jogar mais no futebol de campo, em Ribeirão Preto. E isso fez eu sempre querer mostrar que eu podia chegar, que eu podia ser jogador. Então, eu fui criando uma personalidade muito forte minha, uma vontade muito grande, que era diferente dos outros jogadores. Então, eu mesmo sendo, às vezes, gordo, eu me sobressaía em cima dos jogadores da minha idade. Até o momento que eu precisei ir para um clube melhor, vamos dizer assim, mais profissional, que era o Botafogo de Ribeirão Preto, onde nós tínhamos a entrada pela escolinha do Botafogo de Ribeirão Preto. E nessa escolinha, quando eu fui a minha primeira vez, que eu fui convidado pelo Botafogo, eu estava com meu pai, a gente tinha ido, chamava federar, né? Na época tinha que federar pelo clube. Então você tinha que levar a identidade, eu levei a identidade junto com meu pai. E quando o treinador de goleiro veio me ver, o treinador de goleiro, a primeira coisa que ele falou eu já detectei um grande problema em você está fora de forma, você está gordo, e a gente vai ter que trabalhar muito isso aí. Depois do oi, tudo bem. Eu falei, beleza, né? Fiquei quieto, ele pegou, virou as costas e saiu. Quando ele virou as costas e saiu, eu virei pro meu pai e falei, pai, pode pegar a identidade e vamos embora. Eu falei, aqui eu não fico. Por quê? Eu falei, não fico. Não me senti bem porque eu acho que falta psicologia em certo ponto para as pessoas entenderem que a pessoa que está do outro lado, ela sabe já dos defeitos dela. Com certeza ela sabe. Mas se ela está ali é por algum sentido. Ela não está ali por acaso. E lá vai eu e meu pai voltamos para casa com a identidade. Certo. E eu volto ao clube que eu estava antes de ir para o Botafogo, que é o clube de regatas lá de Ribeirão Preto. Você já contou essa história algumas vezes? Já contei. Assim, não detalhadamente, é uma história detalhada mais, né? Mas as pessoas sabem que me conhecem, bacana. Elas sabem. Então, dentro disso... Porque isso vai ajudar muita gente aí. Dentro disso, eu continuei jogando no clube onde eu estava antes, né? Que era o clube de regatas, jogando, até que em certo momento, o Botafogo voltou a me chamar. E já tinha passado quase um ano. E eu voltei. Quando eu voltei, existia um outro treinador de goleiro lá. E esse treinador de goleiro chamava Leandro Franco. Cara. Você sabe qual time que ele está hoje, esse treinador de goleiro? Não. No Vasco da Gama. Ele é treinador da equipe principal do Vasco da Gama. Virou meu amigo, irmão, e foi o meu mentor, Leandro Franco. Aí, Leandro Franco, um abraço. Exatamente. Ele sabe que eu sou vascaíno. Então... Exatamente. Então, o Leandro foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, porque tudo começou com ele. A diferença da psicologia foi que quando eu olhei o Leandro, a primeira coisa que o Leandro fez foi, vem treinar. E isso eu já abri aquele sorriso e fui treinar. E a partir daí foi quando começou a minha carreira na escolinha do Botafogo de Ribeirão Preto. E ele te ajudou a perder peso? A entrar mais em forma? Então, o peso, na verdade, veio de uma paralisia facial que eu tive. E eu tive que fazer um tratamento à base de corticoide.
E esse tratamento foi por vários meses. Então eu tinha que ir na farmácia, eu tomava injeção. E todos os dias à noite eu ia na farmácia, tomava injeção. E para uma criança de 10, 11 anos, você retém líquido, você incha. Então eu peguei aquela fase de inchar. E é verdade que depois vem aquele famoso estirão, que todo mundo fala. E com o Leandro eu já estava bem mais magro, já estava numa altura boa, devia ter meu 1,83, 84, eu tenho 1,87. E eu comecei a tomar forma treinando. Lógico, eu era um menino que gostava de jogar bola, mas eu não tinha um treinador de goleiro para me treinar todos os dias. E ali na escolinha eu teria um treinador de goleiro para poder aprender mais sobre o goleiro. E isso foi me fazendo crescer. Mas as coisas na minha vida sempre aconteceram assim, rápidas, mas sempre sobressaindo por situações parecidas com essa. Segura aí, cara. Se a gente parasse o videocast aqui agora, tenho certeza que você já deu um presente para muita gente, né? Como você, que pode, né, passar por desafios, mas principalmente como esse treinador aí, Leandro Faro, que... Leandro Franco, desculpa. Né? Que te olhou com outros olhos, né? Te acolheu, te incluiu. Isso faz toda a diferença. E no mundo das empresas, que você sabe a minha realidade, isso acontece todo dia, né? Uhum. Aquele gestor que só critica, que só aponta o defeito, né? Aponta o negativo. Claro, todos nós temos nossas coisas que temos que melhorar, né? Mas quando alguém acredita, né? Te dá uma chance, acredita no seu potencial e principalmente te inclui, né? Isso faz toda a diferença. Então, que mensagem, galera. E daí do Botafogo, como foi? Não, do Botafogo, eu era da escolinha, passado um ano e pouquinho, eu subi pro Botafogo principal. E a minha primeira, nesse período da escolinha, eu não jogava nenhum jogo. Nesse período da escolinha, eu sempre era reserva. E foi meu primeiro jogo como jogador do Botafogo, vamos dizer assim, foi já no juvenil. E eu fui numa competição lá na Irlanda do Norte. Eita. E foi uma competição maravilhosa. Juntou times como Manchester United, Leeds, na época, que era um time bom, seleções, né? Então, isso... Quando eu voltei, que eu fui eleito um dos melhores goleiros dessa competição, quando eu voltei, o Botafogo me profissionalizou. Eu tinha 16 anos na época. Uau. E a partir da profissionalização, começou as coisas a acontecerem bem rápidas, porque logo já eu comecei a treinar com um profissional, com 16 anos, e eu tinha idade para jogar para o sub-17 e para o sub-20. Então eu ficava sempre alternando e treinando com o profissional, até o momento que eu comecei a ficar mais no profissional, na reserva do profissional, e quando eu não ia para a reserva, eu jogava para os times de baixo, né? Então foi um momento em que eu fui ganhando aprendizado muito rápido, porque eu era muito novo, mas já estava treinando com jogadores mais velhos, e isso foi me dando muita experiência. E em 2004 é quando eu tinha 18 anos, foi quando a gente fez uma Taça São Paulo, eu joguei para o Sub-20, a Taça São Paulo, e o Atlético Mineiro se interessou, né? Depois, foram ver outros jogadores, acabaram me vendo ali no momento, e me levaram para o Atlético Mineiro. E em 2004 eu chego no Atlético Mineiro depois da Copa São Paulo. Já pro profissional? Não, fui pro sub-20 do Atlético, mas no final desse mesmo ano eu já estava no profissional. Entendi. Já estava no profissional. Eu não lembrava disso. Aí você fica quanto tempo no Atlético? No Atlético eu fico 3 anos. 3 anos. A gente é campeão brasileiro da Série B e campeão mineiro. E no mesmo ano do Campeonato Mineiro eu saio no meio do ano para o Almeria da Espanha. E aí, como foi essa Então, experiência? volta a falar de adaptação, né? De reinventar, né? No futebol, o que mais a gente faz é isso. Você tinha esse sonho de jogar no exterior? Quando eu volto da Irlanda, a primeira coisa que eu chego em casa, eu falo para minha família eu quero jogar na Europa. Eu falei, eu não quero jogar aqui no Brasil, eu quero jogar na Europa. Porque eu me identifiquei muito com aquele lugar. E olha que a Irlanda, pro futebol, não é um país tão, né, respeitado, mas a forma como foi o campeonato, o campo, a bola, o formato que a gente, né, isso me impressionou muito. E quando eu voltei, eu falei, não, eu quero jogar na Europa. Então, quando eu tenho a possibilidade de ir para a Espanha, que foi em 2007, eu tinha 22 anos. Eu lembro que o presidente me chamou e falou, a decisão está nas tuas mãos porque pelo clube já está tudo certo. Eu falei, ok, deixa eu entender como é, porque eu não entendia, né? Eu comecei a conversar com as pessoas, liguei pro meu pai
Falou, não, Diego, Almeria é um clube assim, assim, um clube que acabou de subir, mas está organizado, procura... porque na época eu tinha os empresários e existia aquela guerra, né? Ah, comissão para lá, não vou ganhar, um cara que trouxe, não interessa você ir. Só que meu pai falou, não, dá uma olhada nisso aqui porque é interessante. E na verdade era muito interessante. O time tinha acabado de subir? Tinha acabado de subir para a primeira divisão. E aí eu decido ir, o Felipe Melo jogava lá no time. Nessa época ele me ligou e falou, Diego, vem para cá porque o clube tá assim, é um clube bom, acabou de subir, tá com jogadores bons, assim. Me convenceu. Falei, beleza, eu vou. E com 22 anos eu parto para a Espanha, já recém-casado com a minha esposa atual. Como ela chama? Lorena. Bacana. Então a gente foi viver essa aventura juntos, de aprendizado, de alegrias, de tristezas também, de tudo. Mas sempre com aquele olhar de que ia dar certo, sempre com aquele pensamento positivo, com aquela visualização de que o objetivo estava ainda para se cumprir. Então eu nunca me acomodei em nada. Mesmo chegando na Europa com 22 anos, foi um momento em que me deu mais vontade ainda de buscar mais objetivos mais altos, maiores. E isso foi um dos motivos que fez eu chegar aonde eu cheguei. Isso aí. Almeria, você ficou quantos anos? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. Isso porque o presidente não queria de jeito nenhum me vender. Sério? Na época eu tive várias ofertas para sair, porque no meu primeiro ano de Almeria eu consigo quebrar o recorde de imbatibilidade da liga, de 8 jogos sem tomar gols na liga. Era o recorde? Foi o recorde do ano e foi o 9º recorde da história da liga. E eu tinha apenas 22 anos, né? Por mais que o time tivesse melhorado, não era o... Né? Não. Meu time era um time que ficaria da meia tabela para baixo. Era um time já considerado a isso. Nesse ano a gente fez 56 ou 54 pontos. Foi a melhor campanha da história do time até hoje. Então, assim, foi um ano mais que vitorioso para um time que tinha acabado de subir. E para mim, pessoalmente, foi um ano espetacular, porque foi a entrada minha na Europa, né? E eu consegui... Muita bola no gol, né? E eu consegui conquistar o respeito das pessoas jogando. E isso foi fundamental para mim naquele momento. Legal. E daí vai para o Valência? Depois de 4 anos, o Valência é o time que se interessa por mim. Eu tinha outros times interessados também, na época o Sevilha também estava. Mas entre a família e o que o Valência era no momento, que era o 3º time da Espanha com diferença do 4º, a opção de ir para o Valência ela é muito clara. Então a gente decide ir para o Valência. Quando eu chego na temporada 2011, que é a temporada que eu chego, e a partir daí tendo que se adaptar novamente a um novo clube, a uma nova cidade e a uma competição interna de goleiros com um espanhol, que era considerado uma revelação, que era considerado por muitos o próximo goleiro da seleção espanhola. Então eu tinha que me adaptar a essa nova, vamos dizer, esse novo modelo que eu encontrei no Valência, para eu poder conquistar os meus objetivos pessoais também dentro do clube. Vocês veem, pessoal? E se vocês estão gostando aí, principalmente a galera que gosta do futebol, dá o like aí, compartilha, dá uma moral aí pro canal, gente que pode. Grande papo aqui com o Diego. E, Diego, você falou aí do sonho, preparo, reinvenção, né? Se exigir bastante, né? Se capacitar para isso. Mas quando você faz essa mudança, você vai para o banco? Eu vou para o banco. E aí, como é isso? Né? Sair lá, e aí que tá eu falo da casa e vai exato. Pro banco. Então, o que você faria na tua empresa se chegasse em uma nova empresa, te contratasse e te colocasse em um lugar que você não pensava que iria acontecer? Eu colocava em um outro setor. Como você lidou com isso? Eu tive que trabalhar. Eu coloquei na minha cabeça que a única forma de convencer o treinador seria dentro de campo. Eu não tinha ninguém para me ajudar no extracampo. Então, eu falei, eu tenho que me sobressair nos treinamentos. Então, o que eu comecei a fazer? A treinar. Então, se ele chegava na bola e defendia, eu tentava defender mais fácil. Eu chegava mais cedo, eu treinava na academia. Então, eu comecei a me preparar, porque eu sabia que eu iria ter a minha oportunidade. Eu sabia. E na Espanha tem vamos dizer assim, é um costume deles,
que o goleiro titular joga a Liga e o goleiro reserva joga a Copa. Então, independente se você chegou e não jogou aqui na La Liga, Sim. a sua oportunidade vai ser na Copa do Rei, que é como se fosse a Copa do Brasil aqui. Só que no Valência a gente tinha a Champions. Então eu tinha que falar, poxa, eu não quero jogar só a Copa do Rei, eu quero jogar a Champions. E eu nunca imaginei que eu poderia jogar a Champions naquele ano. Só que devido ao meu trabalho dentro de campo, devido a toda essa minha preparação, o treinador na época é o Unai Emery, ele está agora no Aston Villa, ele dava o time no vestiário. Ele dava o time assim, ou Caraca, uma hora antes tô até tenso aqui. ele dava o time no vestiário, ou ele dava, sei lá, 40 minutos antes de sair ali, 15 minutos antes de sair do hotel. E quando a gente foi para a Bélgica, eu não tinha noção nenhuma. A gente ia jogar o primeiro jogo da Champions, eu não tinha ideia do que ia acontecer. E quando ele levanta o time, o meu nome está no time titular. E nunca isso tinha acontecido, porque um goleiro joga lá ali, o goleiro que joga a Liga joga a Champions. Então, por que ele me optou em colocar na Champions de titular? Porque com certeza a minha atitude, o que eu fiz dentro de campo durante os treinamentos, convenceu ele de que eu estava preparado e que seria uma injustiça deixar eu no banco na forma que eu estava treinando. Mas também seria uma injustiça de tirar o outro goleiro que tinha terminado a temporada bem e começou o ano também muito bem. Então, o goleiro é a única posição que não pode jogar meio tempo cada um, não pode jogar 15 minutos. Ou joga um jogo todo, o outro fica no banco. E assim, enquanto o outro não baixar a performance, o outro não entra. Né? Então, aquilo para mim foi um prêmio. E eu me lembro muito bem que eu me emocionei quando eu entrei em campo, porque eu lembrei de toda a minha carreira. Era escutar... jogo contra quem? Era contra o Genk, na Bélgica. Tá. E o estádio estava lotado, mas aquela musiquinha da Champions com a bandeirinha mexendo, aquilo ali faz você lembrar de tudo que aconteceu na tua vida até você chegar ali. Muitas pessoas não têm essa oportunidade. Mas o trabalho dentro de campo, a minha atitude, a minha adaptação, eu acho que tudo isso influenciou para que ele tomasse essa decisão de colocar eu como titular na Champions. E qual foi a experiência do jogo? Ganhamos, empatamos 0-0. Empatamos 0-0 e eu fui eleito o melhor do jogo. Parabéns. Fui eleito o melhor do jogo. E aí logo em seguida eu continuei jogando a Champions joguei a Champions toda. Então assim, para mim foi um aprendizado. Por quê? Porque muitos poderiam falar, pô, não joguei, não tô triste, esse treinador, pô, me trouxeram aqui pra quê? Não. Então, me foquei em trabalhar, em melhorar. Cheguei numa casa nova, num clube diferente, com uma cultura diferente. E quem conhece um pouco ali a Espanha sabe a diferença que é o sul. E quando você vai subindo um pouco ali, eu morei em Almeria, que é ali Mediterrâneo, do outro lado Marrocos. Então, é uma cultura diferente. Valência já era um pessoal mais fechado. Mas eu consegui sobressair mesmo assim, e a partir daí eu comecei a trilhar meu caminho dentro do clube. O seu humilde amigo aqui, que gosta muito de futebol, passa a te conhecer aí, no Valência, que parece para mim Diego Alves, e a imagem que eu tenho sempre. O cara pegou o pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo. Isso aí todo mundo fala. Então, você vinha para minha cabeça assim, então isso sempre marcou. Até o dia que eu te conheço lá, né, meses atrás, em Austin. Aí vem logo, pô, o cara que pegava pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo. Como foi isso para você? Como foi essa experiência? Bom, todo mundo faz acho que mais de 10, 20 anos que todo mundo pergunta a mesma coisa para mim, falando, Diego, incrível, qual que é a sensação de pegar pênalti do Cristiano e do Messi? Eu falo, olha, é a mesma que pegar dos outros. Só que eu nunca busquei defender pênalti, eu nunca busquei ser o melhor em pênalti. Era uma coisa natural minha, era uma característica minha. Porque eu sempre, quando eu era pequeno, na minha infância, quando eu jogava no clube de regatas, não Flamengo, o de regatas de Ribeirão, eu já pegava pênalti nas partidas, nos jogos, né? Isso era uma faceta minha, uma característica minha. Lógico que eu fui crescendo, fui me profissionalizando, e aí você começa a ter que profissionalizar tudo que você faz. Com conhecimento, com estudo e também com a sua característica. E quando eu cheguei na Almeria,
eu comecei a entrar nessa fase de jogos sem receber gols, mas comecei a defender pênalti também. Então eu chego no Valência já com uma fama de parapenaltis, que é como eles me chamavam lá. Até que vem Cristiano Ronaldo, tal Messi, né? Então eu defendi ao todo 22 pênaltis na La Liga. É, o recorde hoje atual da La Liga de pênaltis defendidos é o meu. Parabéns. Mas eu falo, nunca foi um objetivo que eu falei, poxa, eu quero. Aconteceu muito natural, de uma forma, vamos dizer assim, até tranquila. Mas é que em determinado momento eu tinha uma áurea tão forte para defender pênalti que virou um evento dentro do jogo. As pessoas se levantavam para ver eu defendendo pênalti. E o batedor já se emborrava. E exatamente isso. E eu comecei a usar essa fama de parapenaltis contra as pessoas que... Então, só a fama em si já deixava o cobrador com muito medo. Uma forma de mentalidade, né, Claro. de psicológica, porque eu falo que o pênalti é uma guerra psicológica. Você quer tentar fazer com que ele chute do lado que você quer pular. Ponto. E nisso existem uns certos macetes ali que aí entra a parte mental, a mentalidade. E a parte da mentalidade eu acho que é um dos fatores mais importantes na minha carreira, porque desde pequeno eu sempre convivi com uma rejeição, convivi com aquele jogador gordinho, com aquela... E eu sempre tive que ter uma mentalidade muito forte para sobressair. E quando você defende pênalti do Cristiano Ronaldo e do Messi, a exposição é outra. Mas eu falo, eu não trocaria nada, porque eles fazem parte de um número que é o número recorde. Mas é que quando eu falo que eu defendi 3 de 4 pênaltis do Cristiano Ronaldo, o pessoal fala, mas como? Fala, é uma guerra psicológica. E ó que o Cristiano Ronaldo a gente está falando do quê? De uns jogadores com mais poder mental. Eu não conhecia um jogador tão forte mentalmente igual o Cristiano Ronaldo. Mas eles também têm as suas vulnerabilidades. Exatamente. Por quê? Porque você consegue atingir eles de alguma forma. E o pênalti é isso. O pênalti não tem torcida, o pênalti é você e o cara. Então é uma forma que eu encontrei ali de defender, de poder me sobressair nessas situações. Foi, eu acho que a forma como eu pensava e como eu encarava o pênalti. Bem distante de você, eu joguei basquete, vôlei, em Nova Iguaçu, minha cidade natal. E eu era goleiro quando tinha as peladas, né? E eu adorava quando tinha um pênalti, que era a minha chance a chance de aparecer. E de vez em quando eu pegava pelo tamanho também, né? Uhum. Mas, pô, agora, Cristiano Ronaldo e Messi, você pegou mais de quem? Não, do Cristiano foi mais do Cristiano. O Cristiano chutou de 4 penalidades, eu peguei 3. E do Messi, de 4 ou de 5 penalidades, eu peguei 1. Tá. Mas é o que eu te falei, eu não foco muito nisso. Da mesma forma que eu sou o goleiro com o maior número de gols na La Liga do Messi. Então, assim, tem o pró e tem o contra. Você jogar com esses jogadores, assim, eu acho sensacional, porque o pessoal, pô, você também é o que mais toma gol do Messi. Pô, mas eu prefiro tomar do Messi do que tomar do Zezinho, do Joaninho. Claro. Quer dizer que eu joguei com ele durante muito tempo. E eu joguei praticamente 10 anos, foram 10 anos de Espanha, 10 anos jogando contra essas feras, entendeu? Sim, que marcaram uma era. Então eu aproveitei bastante essa época. Foi uma época gostosa e valeu muito a pena é que eu falo, tudo é aprendizado. Você passou pela seleção brasileira? Passei. Antes ou depois de voltar para o Brasil? Não, eu era convocado já na seleção com Valência. Eu fui convocado com Almeria também. Eu fui convocado em 2008 eu fui convocado. Como é que foi essa emoção? A seleção brasileira é uma honra você representar o teu país, né? Eu que vim desde o sub-18, eu fui convocado minha primeira vez, eu era do Botafogo de Ribeirão Preto. Uma coisa inédita no clube, nas categorias de base, um goleiro ser convocado, e eu fui. E eu fiz a 18, a sub-18, a sub-19, a sub-20. Fui para o Mundial Sub-20 também, onde a gente ficou em terceiro lugar. E fui para as Olimpíadas, onde a gente ficou em terceiro lugar também. E o campeão, quem que foi? A Argentina do Messi. Então foi uma geração de jogadores assim muito, muito grandes, os jogadores da seleção da Argentina. Até a nossa seleção era uma seleção excelente. Mas a gente está falando de uma era que veio jogadores assim com muita qualidade. Então eu começo a fazer a 23, depois eu começo a ir para a principal. Então eu tenho uma história dentro da seleção também.
Tive a oportunidade de uma sequência grande com o Mano Menezes, também com o Dunga eu joguei, mas com o Mano Menezes foi quando eu comecei a ter mais segmento ali como titular. Mas para mim foi um sonho realizado. Por mais que eu não disputei um Mundial, que pode ser que falte no meu currículo, mas eu também entendo que o treinador tem as opções dele, tem a maneira de pensar, e não muda nada a minha história. Mas a seleção brasileira, sim, para um jogador que saiu da forma como eu saí, todos os obstáculos e tudo, quando eu atingi a seleção brasileira, principal para mim foi um objetivo cumprido. Agora, quando você atinge o objetivo, o mais difícil é você se manter depois. Então, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu já estava pensando em me manter. Eu tenho que me manter, eu tenho que me manter. E lógico que vem muito do trabalho que você faz no seu clube. Então, tem várias questões nesse sentido de ir para a seleção, entre elas o treinador, o gosto do treinador também. Mas houve um determinado momento que eu com certeza poderia ter mais chances, assim, vamos dizer, em até mesmo disputar o Mundial. Concordo. E tá vendo, galera, é muita similaridade com uma empresa, né? Dessa coisa que você está falando do preparo, né? E quando você chega num posto, não acabou, pelo contrário, né? Você tem que se manter, você tem que se preparar, se atualizar. E o treinador, que é o gestor, né? E a gente fala muitas vezes, você se identificou com um gestor, tem um gestor que te apoia, ok, isso é normal, né? Uns se identificam mais com um, menos com o outro, e você tem que ter essa capacidade, né, de tirar isso de você, né, e seguir o seu caminho. Né? Com certeza. Isso é a vida do jogador. O jogador que quer atingir grandes objetivos, ele não pode estar cômodo com qualquer situação. Ele tem que sempre pensar em melhorar, em aprender e se adaptar ao que vem pela frente. Eu acho que isso que é o fundamental, a adaptação, e ela pode ser agora, daqui a uma semana, daqui a um mês. Por mais que você esteja preparado e mude talvez um treinador, você talvez vai ter que mudar tudo o que você fez lá atrás para você recomeçar e ter que provar para o treinador que você tem condição. Então, a gente falava que quando o treinador era demitido, o novo que ia chegar, a gente falava no vestiário assim, agora é 0-0, hein? Começa todo mundo na mesma. Porque é verdade, né? Essa é a linguagem dos boleiros, né? Assim, os que não estavam jogando. E aí é engraçado porque sempre nas primeiras semanas que tá o treinador novo, é uma guerra. Por quê? Porque todo mundo quer mostrar pro novo treinador que tem condição. Mas por que não é essa guerra, então, toda a temporada? Porque às vezes o jogador ele se acomoda, ele vê que não está jogando, ele se desanima. E fora, lógico que alguns podem ter alguns problemas extra-campo, alguma coisa assim nesse sentido. Mas é a mentalidade, é o que eu falo. A mentalidade, para mim, é o que é o motor, é a engrenagem, é o que faz funcionar tudo. Troca o gestor na empresa, acontece a mesma coisa, Diegão. Exatamente. Todo mundo vai pro jogo, fala, agora é minha oportunidade. Quem estava seguro, titular, fala, ih, caramba, agora, né? Tem que sair daqui da minha, que eu não acredito nisso, mas tem gente que fala, minha zona de conforto e vou. E aí vem a vinda para o Brasil. Eu não vou poder falar aquele nome. Aí você vem pro meu rival. Como é que é essa volta? Eu estava na Espanha e toda vez que eu... Tô brincando. Eu já... Diego vem pro Brasil, vem pro grande clube que é o Flamengo, rival do meu Vasco, não tem problema. Eu ia falar. Mas a decisão de vir pro Brasil... Ela é uma decisão que, na verdade, ela apareceu do nada. Foi 2018? 2017. No meio de 2017, em junho. O que acontece? Eu já estava há 10 anos no Valência e chega um determinado momento que eu precisava de alguma coisa para me motivar. Eu já estava cômodo, eu já estava na minha zona de conforto. Eu já sabia como começaria o ano, eu já sabia os objetivos que a gente provavelmente, dificilmente seria campeão, porque tinha o Barcelona e o Real Madrid, e o Atlético de Madrid também, que criou uma potência, né? E eu comecei a perceber que aquilo já estava me incomodando de uma maneira que internamente eu sentia, mas externamente para mim, pô, tá legal, mas internamente eu falava, poxa, não tá legal.
não vou ficar aqui só vivendo na Espanha, deixando meus filhos crescer, eu preciso de algum outro objetivo. Então, quando eu venho para o Brasil de férias, o Valência é comprado por um empresário de Singapura, chama Peter Lim. E toda vez que existe essa mudança, é normal a mudança no elenco. Porque vai começar a chegar os jogadores que esse presidente novo, o dono, que ele era dono, né? O dono queria. Então eu já recebo a informação que o Valência queria me negociar. Dentro disso, meu empresário na época me traz uma possibilidade de ser emprestado para um clube, no qual esse clube para mim não me interessava. Eu falei, olha, não vou para esse clube. E ele querendo que eu fosse, porque era interessante para o Valência que eu fosse também. O Valência não ia fazer... O Valência não iria me emprestar para um time que era rival do Valência. Eles nunca fazem isso. Eles emprestam para um time ou menor ou te manda lá para a Arábia, lá para outros lugares. Porque eles não querem concorrência. Então, o que acontece? Entre essa situação de ficar lá e talvez não ser aproveitado e ir para um time, eu falei, olha, eu vou de férias e eu fui convocado para a seleção brasileira. Então eu volto para o Brasil, treino uma semana e vou apresento para a seleção lá na Austrália. A gente vai jogar 2 amistosos, um com a Argentina e um com a Austrália. Participo da convocação, volto e aí começa para onde que eu vou. Começa o ponto de interrogação. Ao mesmo tempo tem uma determinada hora ali na negociação que eu me inclino mais para esse clube na Espanha. Mas eu falei, poxa, tá estranho, porque tem muito torcedor do Flamengo mandando mensagem para mim no Instagram, invadiram minhas redes sociais. Sim. Eu falei, poxa, eu não posso ir embora daqui. Tava acabando já minhas férias, né? Eu falei, eu não posso ir embora daqui sem saber se o Flamengo de verdade me quer. E passa mais um dia e o cara lá na Espanha me esperando. Vem, Diego, a gente vai fazer uma festa aqui, vem. Eu falei, não é isso que eu quero. Sabe quando você sente? Sim, não é isso que eu quero. Bom, eu tomo a decisão de ir atrás do telefone do Rodrigo Caetano, que hoje é o da Seleção Brasileira. Sim. E eu consigo com um amigo em comum, que conheci um cara não sei aonde, que conheci um cara no Rio, que, bom... Conexões. Peguei o telefone e liguei pro Rodrigo Caetano. Falei, Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Diego Alves. Ô, Diego, tudo bem? Me tratou super bem, educado da maneira que ele é. Inclusive, é um dos caras, assim, mais honestos que eu vi nesse meio. O Rodrigo Caetano, tiro o chapéu pra ele. Ele chegou e falou, Diego, olha, pra ser bem sincero, a gente não interessa nessa... Eu falei pra ele, olha, existe uma situação que o Valência quer que eu seja emprestado pra um clube na Espanha. Só que eu tô vendo que a torcida tá pedindo, um monte de gente falando que o Flamengo me quer, eu tô ligando pra você pra saber se vocês querem ou não querem. Ele falou, Diego, olha, a gente não tem interesse. Mas como você me ligou agora, vamos conversar. Como é que é? Como é que tá a tua situação? Sim. E aí é quando eu começo a falar da minha situação pro Rodrigo Caetano. E conversa vai, conversa vem. O meu empresário lá na Espanha não acredita que eu estou conversando com o Flamengo. Vem. Eu falei, não, eu estou conversando com o Flamengo. Ele falou, não, o Flamengo não quer contratar goleiro. Eu falei, olha, eu estou conversando diretamente com o diretor. Então, ele falou, não, então faz o seguinte. Ao invés de pedir um empréstimo, você pede 3 anos de contrato. Eu falei, pô, beleza. Tá bom, então. Rodrigo, vem cá. Existe essa possibilidade de... Ao invés de eu vir emprestado, eu vim já com um contrato já. Vamos ver, vamos fazer conta. Começaram a fazer conta e tal. Ele me retornou a ligação, falou, Diego, conseguimos. Falei, maravilha, então vou ligar para lá. Liguei para lá, falei, não, eles fazem. Ah, não, mas agora é o valor. E aí começou uma briga, porque eles queriam que o Flamengo pagasse. Eu falei, não, o Flamengo não vai pagar porque vocês queriam me emprestar para um clube dessa forma, pagando isso, isso e isso. E o Flamengo vai pagar isso, isso e isso. Não tem segredo. Não é assim que funciona. Bom, começou uma disputa. Bom, o resultado final todo mundo já sabe, mas nessa disputa, chegou uma hora que eu liguei para o meu empresário e falei, olha aqui, você sai da jogada, você não tem nada a ver, quem está negociando com o Flamengo sou eu. Eu falei, eu não quero que você atrapalhe, porque isso aqui é minha vida, não é o que você quer. E a gente teve uma discussão, ele foi pro lado dele, eu fui pro meu lado, e acabou que o Flamengo pagou um valor aproximadamente 300 mil euros na época, que não era 1 milhão e pouco de reais, que, poxa, não é nada. Então eu briguei ainda para que o Flamengo pagasse o menos possível.
Mas quando eu chego no Flamengo, eu falava com a minha esposa, não, a gente precisa ir para um lugar tranquilo quando a gente estava lá no Valência. Eu falei, olha, eu já tô já num limite, eu acho que a gente precisa ir para um lugar tranquilo. E eu fui pro Flamengo. Então, assim, hoje passando tudo isso, eu vejo que a minha história, ela tinha que vir pro Flamengo de qualquer jeito. Era Flamengo, o clube que... Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio, exato. Bom. Não conhecia o Rio, porque eu só nasci mesmo, né? Meu pai morou, mas eu não conheci. Mas também tive que me readaptar novamente. Tive que adaptar essa situação, porque de 10 anos na Europa, com os filhos no colégio, uma vida já toda certinha, você voltar pro Rio de Janeiro, praia, um monte de situação que você fala, meu Deus, isso aqui é completamente diferente da Europa. Então, lá vai a gente nova mais uma vez. Agora, voltando pro Brasil com 2 filhos e com toda aquela cultura espanhola. Voltamos e começamos novamente a adaptar esse novo cenário que foi maravilhoso no final das contas. O nosso desafio, né? E o nosso ditado que a gente fala, né? O Rio de Janeiro não é para amadores, não é mesmo, né? Então... O Rio de Janeiro, eu morei super bem no Rio de Janeiro, fiz grandes amizades. O Rio de Janeiro, para mim, é lógico que entre as coisas ruins que tem em qualquer cidade, mas minha família viveu super bem lá. Eu tenho amigos que decidiram ficar lá por gostar muito da cidade, por viver. É que eu sou mais do interior, então eu sou de Ribeirão Preto, moro em Ribeirão Preto, mas o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Lógico que se você tiver condições de ter essa segurança a mais, com certeza facilita muito você adaptar mais rápido a cidade. Mas é uma cidade que, né, é maravilhosa. Eu tenho meu apartamento lá ainda, ali na praia, adoro, amo e tô sempre lá que posso, né? Então, galera, é isso aí, ó. Vai curtindo, dando seu like aqui. Vamos para a parte final agora do programa. Mas se eu me lembro bem, Diego, teu início no Flamengo foi desafiador, não foi? De adaptação, até chegar o ano maravilhoso de 2019, né? O Flamengo vivia um momento de transição. Eu chego no meio de 2017, onde o clube passou anos se reformulando financeiramente. Em 2017 é quando eles começam a contratar uns jogadores de mais nomes, vamos dizer assim. Não desmerecendo aos que passaram, mas claro. Jogadores, por exemplo, o Everton Ribeiro, eles pagaram 8 milhões na época de dólares, eu acho, de euro, não lembro bem. Veio o Diego Ribas, e no meio do ano chega eu, que vem de uma forma diferente, né, de uma negociação que saiu até barato para o clube. Sim. Mas ainda não era o Flamengo de hoje, que vinha contratando com um caminhão de dinheiro. Era um Flamengo que ia se resguardando e contratando. Então, no meio de 2017 eu chego e até o final do ano a gente chega na final da Sul-Americana. Eu na semifinal eu quebro a minha clavícula e eu não participo da final da Sul-Americana. A gente não consegue ganhar a final e a gente perde a final da Copa do Brasil. E aí o Flamengo na derrota... Da mesma forma que é uma delícia jogar na vitória, sim, tem o contra, que é jogar na derrota. Voltamos, eu começo o ano de 2018 com a clavícula recuperação, fico 2 meses e lógico, sempre existindo... Isso já tinha acontecido com você, uma parada dessa? De machucar? Sim. Sim, eu tinha machucado o joelho na Europa, a primeira vez que eu operei o cruzado, em 2014, em 2015. Mas aqui na parte superior, assim, de osso mesmo, foi a primeira vez. A clavícula é uma recuperação de 2 meses, é uma recuperação mais tranquila, porque é só osso. Mas enfrentei críticas porque eles queriam que eu já chegasse voando e eu uma recuperação, né, ainda mais do braço que você movimenta ali da clavícula. Então sofri algumas críticas, às vezes injustas, pelo momento que estava passando. E 2018 é um ano que eu termino afastado no Flamengo, devido a um problema interno que houve de comunicação e os outros fatores que eu também entendo hoje o Flamengo como funciona, mas naquela época e foi exposto de uma maneira completamente diferente e acabou me prejudicando. Bom, e eu acabei sendo afastado do Flamengo em 2018.
Então, quando vira 2018, no ano de 2018 a gente não consegue ganhar nenhum título, né? E quando vira o ano de 2019, muda a diretoria. E aí quando vem o Landim, vem Marcos Braz, né? O treinador era o Abel Braga. E nisso o Abel me ligou, falou: Diego, eu conto com você, quero que você faça parte do grupo. O Marcos Braz também liga para mim. E a gente começa a ter uma reaproximação do clube, uma coisa que eu estava bem distante, que eu estava, lógico, não tinha mais clima para eu ficar ali, porque houve uma injustiça deles comigo. E ali foi quando eu falei, poxa, eu tenho que tomar uma decisão. Nisso me ligou o Abel, me ligou o Marcos Braz, e eu acabei decidindo ficar no Flamengo em 2019. Né? Foi uma grande decisão, graças a Deus. Graças a Deus. Só que no meio do ano o Abel Braga é demitido. Sim. E vem o Jorge Jesus. Mas nesse ano de 2019 já tem uma mudança de, vamos dizer, de patamar financeiro, porque o Flamengo começa a contratar jogadores grandes. Sim. Então eles foram no Cruzeiro buscar a Arrascaeta, buscaram o Gabigol, buscaram o Bruno Henrique. E na saída do Abel veio o Rodrigo Caio, na saída do Abel veio o Jorge Jesus. E contratou mais um caminhão de jogador. Sim. Mais jogadores que jogaram de titular, que foi Gerson, Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz. Então todos esses jogadores fizeram parte do time titular. Né? E ali é quando começa essa era vitoriosa que ficou marcada na história e que tantos flamenguistas me param para perguntar, né, como que é viver essa era, foi viver essa era vitoriosa. Então, como eu falei, o meu destino estava relacionado ao Flamengo. Fico muito feliz por você. Obrigado, mas faz parte. Sim. É que naquele ano a gente só perdeu pro Liverpool. Na verdade, assim, quando o time engrenou mesmo, foi um ano... E além disso, além da vitória... Foi um jogo mas além da vitória no campo, foi construída amizades muito sinceras ali, honestas, né? Que eu acho que isso foi uma base muito forte para que o time atingisse o objetivo principal. Que hoje a gente se fala, a gente conversa e parece que a gente está ainda no mesmo time. Porque cria uma conexão muito forte, né, com os jogadores. Hoje já é uma geração nova, alguns jogadores remanescentes estão hoje no Flamengo. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. Mas foram jogadores assim que entenderam o que significava o grupo, como é forte o grupo, né? Quando você chega, você tem um treinador que tem o comando, os jogadores que gestiona de uma maneira inteligente o vestiário. Então, assim, a gente tinha capitães ali que não levavam faixa, mas que gestionavam o vestiário de uma forma excelente. Então, a molecada que estava da base criou um ambiente tão positivo que isso foi perdurando ali por muito tempo. Eu acredito que a base de 2019 ela foi se encerrar no final de 22, vamos dizer assim. E olha quantos títulos foi até 2022, né? E hoje o treinador do Flamengo é do grupo de 2019. Então, assim, tem muito a ver isso. Eu acho que a conexão dentro do vestiário, caráter, honestidade, o pessoal que está ali, eles sabem dar valor nisso. E quando dá valor nisso, eu acho que ajuda muito a ter o resultado final. Como uma empresa, né? Mais uma vez, né? Tá vendo? Essa união toda aí, essa gestão, né? De terem objetivos individuais, óbvio, né? Mas quando o objetivo do grupo se torna maior. E pela primeira vez, eu sou fanático por futebol pelo meu time, mas eu brinco, eu não sou doente. E eu adoro aprender, né? Com a experiência, claro. Ter essa humildade. E uma cena que me marca muito, e eu me remetendo ao meu mundo corporativo, quando vocês ganhavam um título, ao levantar a taça, iam 3 capitães. Eram 3. Como é que era isso, cara? Eu nunca tinha visto isso no futebol, né? Agora virou moda. Agora virou moda. Mas isso demonstra, assim, a união que era aquele time. Foi uma coisa bem... Vamos dizer assim, não foi pensada, mas que representou muito para o grupo. Por quê? Porque cada um teve uma fase ali, né? O Diego era o capitão, sim. Ele teve uma lesão, ele ficou fora há muito tempo. O Everton era o capitão e eu era o capitão. Então o Everton, quando não jogava, eu era o capitão. E a gente ficava alternando. Então, assim, cada um teve a sua importância. E teve os que não tiveram também o bracelete de capitão. Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, todos ali. Todos. Então,
aquele gesto ali é um gesto que demonstra que não tinha ego aquele time. Aquele time, todo mundo era vencedor, independente se jogasse, não jogasse, mas foi uma coisa genuína que representou muito e que todo mundo comenta até hoje. E a gente fica feliz porque hoje o Bruno Henrique, o Gerson, o Arrasca, eles levantam hoje o troféu lá. Então, ficou marcado. Então, isso é o mais importante. Você marcou uma trajetória com vitórias, mas com caráter, com honestidade e com um grupo que pensava da mesma maneira. Então, isso foi muito legal. Bacana. Então, galera, ó, curte aí o episódio, compartilha aí, seja você flamenguista, vascaíno, Valência aí, porque o cara tem seguidores aí no mundo inteiro, né? E, Diego, vamos entrar aqui na parte final. Eu não acredito que o termo parou, né? Você está fazendo uma transição, acho que você fechou um ciclo, né? E está abrindo outros ciclos. Mas eu não gosto de usar o termo parou, né? Você tá... Ah? Você tá... Não, a pessoa fala aposentou com 39 anos, não. aposentou. Não, hoje nós temos várias carreiras. Eu também estou em outra carreira agora, tive a minha, um ciclo, né? Fecha ali e abre outro. Como você se preparou para isso e como está sendo esse momento agora? E depois a gente fala, por último, dos seus sonhos futuros. Então, Adriana, a transição ela é sempre difícil, mas exige uma mentalidade forte. Por quê? Porque seria muito fácil eu continuar na área em que eu estive por anos, que é o futebol. A minha zona de conforto é o futebol. Mas eu sempre fui curioso. Eu lembro que eu falei no começo, eu sempre fui curioso, sempre fui observador e eu sempre tive coragem. E eu sabia que quando eu terminasse oficialmente minha carreira, dificilmente eu voltaria para o futebol, porque eu gosto de aprender, eu gosto de me aventurar em outros objetivos. E passando, eu posso falar porque eu vivi isso, né? Você, se não se preparar, chega um determinado momento que você parou. Vou de férias um mês. Pô, maravilha, vou de férias um mês. Só que depois de um mês você vai retornar à sua vida normal, à sua rotina. As crianças vão pro colégio, você tem a sua esposa. E aí, o que você vai fazer? Qual é o seu objetivo, o seu próximo objetivo? E aí eu falo que você acorda construtor, dorme treinador, você quer ser garçom, você quer ser todas as profissões do mundo. Por quê? Porque a cabeça ela tá preparada para alta performance. E a alta performance ela é o quê? Treino, vai pro campo render. Vai pro campo render e a cabeça não para. Eu me preparei já uns 1 ano e meio, quase 2, eu já estava me preparando, porque eu já sentia que estava próximo essa minha... vamos dizer, o término do ciclo ali do futebol. Mas mesmo assim, é um processo difícil. Porque, como eu falei, você acorda às vezes e fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, se você não se preparou, não investiu bem seu dinheiro, ou você começa a entrar em parafuso, você começa a querer fazer coisas que você não sabe fazer. Quando, na verdade, claro, dependendo de cada pessoa e cada jogador, se um jogador é bem sucedido, ele consegue ganhar um pouco mais de tempo para pensar o que vai fazer devido às condições financeiras que ele alcançou dentro do futebol. Mas vai exigir adaptação. Ele vai ter que estar preparado a se reinventar, a recomeçar. Por quê? Porque ele já não vai ter as mordomias que ele tinha quando era jogador. Porque o jogador, quem compra o seu tempo é o clube. O clube compra o seu tempo. Ele te organiza, ele dá programação de viagem, ele te dá almoço, janta, te dá hotel. Acabou. O clube decide a tua vida quando você é jogador. Quando você não é mais jogador, quem decide a tua vida é você. E hoje eu tenho o que é mais importante na minha vida, que é o meu tempo. Eu consigo fazer tudo o que eu quero na minha vida, com programação. Tenho minhas reuniões, tenho meus negócios, e isso devido ao meu tempo. Então, quando eu falo que o jogador de futebol ele vive dentro de uma bolha, ele vive dentro de uma bolha. Porque hoje, com a cabeça que eu tenho, eu falo, poxa, eu poderia ter me conectado com tantas pessoas há 10 anos que eu morei na Espanha, mas com tanta gente que talvez hoje seria pessoas possíveis sócios de algum negócio, ou enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, mas a conexão ia ter. Então, hoje eu prezo muito por isso que eu volto naquele papo de Austin.
Eu poderia muito bem, se eu não me engano, não sei se algum jogador foi para lá, algum ex-jogador já foi para aquele evento, mas eu fui para aprender. Você estava lá com a gente, era o quê? Era mais ou menos 10 palestras por dia, 8 palestras por dia. Teve dia que eu vi 8 palestras. E o pessoal fala, mas como? É porque cada lugar tem uma palestra diferente, 1 horinha você vai ali. Então, isso gera aprendizado e gera confiança. Com a coragem, com tudo que você tem, e tem que seguir o caminho, não tem jeito. A mentalidade, ela continua a mesma, de querer vencer em qualquer território. O vencer está na nossa... eu falo que a competitividade, ela está no nosso sangue, porque o atleta de alta performance é isso. Mas agora, eu com muito mais tranquilidade, eu consigo organizar a minha vida de uma maneira que o tempo eu controlo. Quais são os seus próximos sonhos e projetos? Tem alguns projetos que a gente já está trabalhando em cima, não posso expor aqui ainda, mas está no forno, eu acho que eu tenho muito a passar a expor isso às pessoas que estão começando, né? Quando eu conto essa minha história, eu não conto para vangloriar nada o que eu conquistei, é simplesmente do aprendizado que trouxe o futebol. E se eu puder atingir alguma pessoa do outro lado, da forma como eu sempre pensei, com a minha mentalidade, do meu aprendizado, e poder também ajudar nessa transição, eu acho que o dever já está sendo cumprido. Então, eu quero trabalhar nesse meu pós-carreira de jogador de futebol, é o quê? É levar as pessoas esse aprendizado e, quem sabe, aconselhar como ter uma transição de carreira mais tranquilo, porque isso faz parte também da nossa vida, de levar o que a gente aprendeu para os outros. Muito bem. Diego Alves, quero que você aí acompanhe essa história, porque ele não pode ainda falar dos projetos dele, mas eu sei que vem alguns aí que vai te impactar, vai te ajudar muito aí na gestão da sua carreira e da sua vida também. E antes da gente ir para a parte final, para os agradecimentos, para o fechamento, eu quero chamar aqui agora o recado aí do nosso patrocinador iFood Benefícios e também aí a imagem aí da Total Pass. Roda aí, iFood Benefícios. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bom, agora que vocês já viram aí o nosso recado aí do iFood Benefício da Total Pass, estão entrando aqui no bloco final, Diego. É aquele momento que eu brinco do ping-pong, que eu vou te fazer algumas perguntas aqui, mas talvez eu te deixe aí numa enrascada em uma outra pergunta, tá? E você não fica preocupado não, nem envergonhado. Porque meus entrevistados aqui, às vezes, eles engasgam aí uma outra resposta, eles ficam em dúvida. Isso faz parte, tá bom? Vamos lá. Tem alguma música aí que define sua jornada até aqui? Olha, eu não conhecia essa música. E o André Dueck, ele me apresentou ela. Eu acho que ela chama Born to be Champions. Sabe qual é? Nascido para ser campeão. Exatamente. E essa música eu me identifico com ela bastante. Eu acho que ela é uma música bem... Tem a ver com a tua história. Algum filme te marcou desde a infância, adolescência? Sim. Eu assisti um filme que também tem a ver com Homens de Honra, chama. Não sei se você já chegou a ver. Não lembro. Que era do marinheiro, que ele foi fazer um teste e ele perdeu uma perna.
E ele teve que provar que ele tinha condição de ser mergulhador, mesmo sem uma perna. Opa. E é um filme, assim, sensacional. É antigo, lógico. As pessoas, é antigo da minha infância, mas é um filme que me marcou muito porque exigiu muita superação, né? E, Diego, tem alguma cor que você se identifica também? Qual é o uniforme que você mais jogou? Então, é isso que eu ia falar. Eu joguei com um uniforme amarelo no Flamengo, que é o uniforme, inclusive, que está no museu hoje do Flamengo. E essa cor, ela identifica muito com a torcida do Flamengo. Eu não tenho uma cor somente. Eu tô falando essa porque foi uma cor que marcou muito o amarelo. E o amarelo, para os argentinos, tinha um argentino que falava que o amarelo era azar. Então, quando eu jogava de amarelo, trazia azar. A Argentina é supersticioso, E no Flamengo, o amarelo foi a cor que me levou a vários títulos. Mas eu gosto de azul, gosto de verde, marrom, gosto de várias cores. Se você tivesse um mantra, ou você tem, qual seria a sua frase? Eu acho assim, ó, quem tem mentalidade forte não teme mudanças e transforma desafios em propósitos. Pô, bacana. Tem a ver com a tua história aí, né? Um lugar, que você se sente em paz. Na minha casa. Com Lorena aí, o nome dos garotos? Com a minha família. Na minha casa, com a minha família. São 3 meninos? Luca, Davi e Theo e a minha esposa Lorena. Parabéns, cara. Família linda. Cachorro, tartaruga, também tem tudo. Tem viu? tudo. Um sabor que lembra a sua infância. Cara, sabor... aí você já vai pro lado, aí já pensa no sorvete, né, de criança, aquele, por exemplo, o Chicabon, você lembra do Chicabon? Lembro, claro, pô. Ai, tá vendo? Você lembra aquele chocolatezinho? Muito derretendo é bom. Aquilo lá lembra a minha infância. Lembro quando podia. Tem os de hoje, mas não é igual. Tem os de hoje, mas não é igual. Não é igual. Um talento escondido que poucos conhecem, você tem? Talento? Putz, vamos lá. Pô, eu jogo videogame pra caramba, jogo bem demais, cara. Sou muito bom no FIFA. Gosto de jogar videogame. O cara aí, gosto de jogar videogame, cara. É o boleiro. Né? Não tenho tempo, tá? Não tenho tempo, mas sou bom. Um prato que você ou adora cozinhar, se cozinha ou comer? Qual é a tua preferência? Eu não sou bom em cozinhar, não. Nem eu. Eu acho que aquele é arroz, feijão e o bife é batata frita. Não é um bife acebolado. Sempre que eu viajo muito tempo afora. É o típico, Eu peço, típico. Quero feijão, arroz. Eu gosto disso. Uma estação do ano que te inspira? Tem? Olha, eu sou de uma cidade que é muito quente, que é Ribeirão Preto. O calor de lá, às vezes, é insuportável. Eu gosto do calor. E eu falo pra você que, às vezes, eu sinto falta do friozinho de São Paulo, da capital. Então, eu morei na Espanha há muito tempo. Eu gosto do frio. Mas, bom, eu fico com verão. Uma atividade que melhora o seu dia? Academia e futebol. Hoje eu gosto de jogar meu futebolzinho, minha academia. Minha academia é todo dia, sagrado. Isso melhora o humor, né? Aí eu gosto de correr. Quando eu falo academia, é correr na esteira, fazer academia também, enfim, tudo. Uma pessoa que fez ou faz toda a diferença na sua vida? Olha, a minha família, ela foi muito importante. Meu pai e minha mãe, eu sou grato a tudo que eu aprendi com eles. E a minha esposa, ela é a pessoa que hoje é a minha base de tudo, porque é a pessoa que está do meu lado, me incentiva e traz toda essa coragem que eu tenho para fazer, inovar, recomeçar, juntamente com os meus filhos. Então, eu coloco a minha esposa como a pessoa, assim, hoje importantíssima na minha vida. Isso aí. É isso aí, Lorena. Parabéns, hein? Quero te conhecer. E você vai conhecer a Thaís também. Ô, Diego, a mensagem final para o seu público, assim, o que você gostaria que eles levassem daqui, né, de suas mensagens, da mensagem final? O que você fala ali para Não, eu acho que a gente debateu vários assuntos aqui importantes e, como eu falei, o mais importante de tudo é que a gente consiga conectar com alguma pessoa que estiver do outro lado, que essa pessoa ela entenda que a vida ela depende do que cada um pensa, da mentalidade que ela tem. Mas aquele ali tem mais oportunidade. Eu não tive oportunidades na minha vida. Eu conquistei as oportunidades devido ao que eu fazia, devido à minha mentalidade.
Então, eu acho que as pessoas elas se identificam com alguns temas. Isso não quer dizer que é tudo maravilha. A gente poderia ter debatido aqui saúde mental, Sim. a pressão, tudo que influencia dentro do profissional nosso, né? Do dia a dia nosso, em todos os lugares. Mas que eu acho que você tem que ter essa mentalidade de que o conquistar é tão gostoso quando você trabalha duro, treina, passa por momentos difíceis e a recompensa vem no final. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Pessoas grandes do mundo passam por dificuldades e elas conseguem se reinventar por causa da mentalidade delas. Então, se você tem uma mentalidade forte, é um bom começo para você atingir os seus objetivos. Muito bom, Diego. Te agradeço aí de coração. Já passaram por essa cadeira aí, principalmente CEOs de empresa, médico, que é o nosso amigo Rodrigo Schroeder, mas não tinha passado ainda um esportista, né? E foi maravilhoso ver o quanto que a tua experiência, teus aprendizados podem também fazer sentido para a maioria aí do meu público, né? Que é um público de empresa e Com certeza. empreendedores. Uhum. Então, espero que você tenha gostado. Diego aqui nos brindou com muitas mensagens que foi realmente de grande valor aí para você. Como as pessoas te acham ainda nas redes sociais? Não, é o mesmo. Diego Alves? É, Diego Alves. Direto? Direto. No Instagram? Diego Alves, você vai encontrar lá. Só ir lá e acompanhar agora esse novo ciclo. Acompanha esse novo ciclo, isso aí. E a você que nos prestigiou até agora, curta aí, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Te agradeço aí por acompanhar o Gente que Pode. E até o próximo episódio aí. Valeu, galera!